paz do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor e também as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, de nós todos. Gostaria de estar lendo um versículo para que já daqui a pouco estaremos orando, intercedendo e agradecendo esse Deus maravilhoso. Gostaria de ler em Romanos, capítulo 8, e o verso 1 que diz assim: a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santificação e adoção. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Eu quero deixar o primeiro, porque o decorrer desse capítulo tem 39 versículos e tem os assuntos sobre a carne e o espírito. Aqui, eu não posso dizer que é uma coincidência, mas caiu muito confirmando todas as palavras faladas no dia a dia, nas palavras do dia. Sempre o Senhor dá esses versículos aqui, falando sobre a inclinação da carne e a inclinação do espírito. Justamente nesse capítulo fala isso, no verso 5 e 6. Então eu vejo que Deus sempre está confirmando a palavra dele. Eu não tenho dúvida nenhuma que é o Senhor que dá, porque eu não escolho e nem escolhi palavras para estar meditando. Mas eu abri em espírito e caiu aqui. E a gente vê que a palavra do Senhor é fiel. Portanto, está escrito então que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha como é clara a palavra do Senhor e é muito fácil nós passar por cima dela, se nós não meditarmos no seu conteúdo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Está bem clara a palavra do Senhor. Porque se nós não estivermos em Cristo, há condenação, sim. Não tem meio termo. Há condenação para todas as pessoas que não estão em Cristo Jesus. Muitos também podem estar frequentando uma igreja, tem uma religião, mas podem não estar em Cristo. Ela pode não estar em Cristo. Por quê? Porque aqui está escrito assim, que não tem condenação para os que estão em Cristo e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, se nós falamos que estamos em Cristo Jesus e estamos andando segundo a nossa carne, com certeza nós não temos Jesus. Porque ao decorrer desse capítulo, como eu disse, está escrito que a inclinação da carne é morte. A inclinação da carne, no versículo 7, está dizendo que é inimizade contra Deus. Pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser.
A nossa carne não está sujeita à lei de Deus. A nossa carne não quer nem saber das coisas de Deus. A nossa carne, ela é inclinada ao aconchego, ao desejo, à concupiscência. O que é concupiscência? Desejos demasiados. Não é aquele desejo natural. São desejos a mais, profundos, iniquidades. A nossa carne, ela quer se expor, ela quer ser engrandecida, ela quer ser reconhecida, elogiada. E Jesus diz que aquele que elogia o seu irmão é falso, é falsidade. E Jesus falou, eu não recebo elogio dos homens, Jesus falou. Então, o que nós mais vemos nesse mundo é o elogio, né? Então, a carne nossa, ela se alimenta dessas coisas. Nunca tá bom para a nossa carne. Nada sacia a nossa carne. Então, é só de nós satisfazê-la, só de nós estarmos alimentando o desejo dela, nós se tornamos inimigos de Deus. Porque os que são de Cristo mortificam a carne com suas concupiscências e paixões. Né? Porque se nós dá vazão para a nossa carne, o marido não é o suficiente, o emprego não é o suficiente, o salário não é suficiente, a comida não é suficiente, a roupa não é suficiente. Você compra lá um vestido bonito, você não fica satisfeito, você chega em casa e se arrependeu de ter comprado aquele vestido, você queria outro. Você compra um sapato, é a mesma coisa. Você compra aquele carro que você tanto queria. Depois que você fez o negócio, você se arrepende, você fala, eu devia ter comprado aquele outro estava melhor, aquele outro não sei o quê. E por mais carinho que o seu esposo te dá, você fala que não tá bom. A sua esposa nem sabe mais o que fazer para te agradar, não tá bom. O filho também, nada tá bom. O filho é educado, é bonzinho, é obediente, mas não tá bom, não tem nada bom. Por quê? Porque a concupiscência da carne está falando alto. Mas quando nós obedecemos à voz de Cristo, nós temos vida. O Senhor diz assim, os que estão na carne não pode agradar a Deus. Não tem como a pessoa agradar a Deus satisfazendo os desejos carnais, vivendo na carne, colocando as doenças no trono. É minha doença, é minha dor. Casou com a dor, casou com a doença. E aí o Senhor, aquele sacrifício perfeito que Jesus fez na cruz, se torna vã. Se torna vã para essa pessoa. Porque se Jesus pagou o preço por nós temos que desfrutar das coisas de Deus. Não é minha dor. Jesus já levou a nossa dor. Se nós estamos enfermos ou com dor, nós não podemos colocar isso no altar, dizendo, eu não posso fazer nada para Deus porque eu tenho dor. Eu não posso fazer nada para Deus, não posso cantar porque eu tenho dor, não posso orar porque eu tenho dor, não posso ler a Bíblia porque eu tenho dor, não posso ir na igreja porque eu tenho dor, não posso fazer nada para Deus porque eu tenho dor. Quer dizer, o rei é aquela dor, né? E a gente vê que os que são de Cristo, que andam no Espírito, que obedecem à voz do Senhor, mesmo doente, vai para a casa de Deus. Se não pode ir, está sempre em espírito, fazendo a vontade do Senhor, crendo no milagre, repreendendo as dores. Quantos irmãos vai para a igreja se arrastando, mas não deixa de ir, porque o prazer da pessoa é estar na casa do Senhor. O prazer da pessoa é obedecer à lei de Deus.
Quantas e quantas pessoas que eu vejo caminhando para a casa do Senhor sem perder culto, né? Isso é tremendo, igual meu esposo, com a prótese quebrada no fêmur, esperando cirurgia há meses. Dá aquelas fisgadas, daquela dor terrível, mas está ali dirigindo culto, pregando, não falta um culto, eu falo para ele, fica em casa, estica sua perna, fica aí. Ele fala, não, enquanto eu estiver andando eu vou para a casa do Senhor, e ele não consegue ficar em casa. E muitos irmãos que eu conheço que frequentam a igreja, que está aí, né, com o seu corpo físico dolorido, com seus pés pegando fogo. Mas o Espírito está falando mais alto na vida da pessoa. Glória a Deus. Por quê? Porque o Espírito de Deus habita em nós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É o que está escrito aqui no verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, vós, porém, estáis no Espírito. Ou, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Eu creio que o Espírito do Senhor habita em mim. Amém? Tá. Se que Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então, estamos em Cristo? Sim, estamos. Não inclinamos mais para as coisas da carne, porque senão, se nós continuarmos inclinando para a carne, o pecado ainda reina em nós. Então, nós temos que, pelo Espírito que habita em nós, mortificar as obras da nossa carne. Nós temos que se dominar, o autodomínio, o domínio próprio. Quantas pessoas é atingida com flecha, as palavras que saem da boca de outras pessoas, tem atingido a muitas almas, muitos corações. E esses corações recebeu essa seta. E o que aconteceu? Está na cama, está doente. Quantos estão oprimidos? Quantos estão opressivos, depressivos? Porque recebeu a seta está aí, a seta está fazendo efeito, é um veneno que está contaminando todo o corpo, está contaminando a mente, a alma, está aí depressivo. Mas nós não podemos continuar assim. Temos que fazer o quê? Temos que pegar o escudo da fé, se levantar, se proteger, se guardar, se autodominar. Não podemos deixar o inimigo vencer na nossa vida, na nossa carne, de maneira nenhuma. Porque nós temos que saber que quando nós estamos conversando com alguém, vai sair aí uma coisa que vai te magoar. Porque na multidão da palavra não falta transgressão. Hoje eu nem vou na igreja, vou ficar com a minha família. O resultado é o quê? Tristeza, angústia. Quantas pessoas falta a Santa Ceia do Senhor, vai viajar, não está nem aí. Não, mas eu tenho que visitar meu parente de longe, vou passar um dia lá com eles. Tem tantos dias para ir, mas quando chega na Santa Ceia a pessoa vai. O que acontece? A pessoa volta derrotada, a pessoa volta carregada de opressão, tristeza, angústia. Porque não vê com os olhos espirituais, só vê com os olhos carnais. A pessoa não consegue ver que é uma armadilha espiritual para a pessoa se afastar de Cristo, para a pessoa não se alimentar de Deus, para a pessoa não comer o corpo, o sangue de Jesus, para ter vida e vida com abundância. Por isso, há muitos de vós estáis doentes e fracos, né? Porque não discerne o corpo do Senhor. Nós temos que cuidar da nossa vida. Nós temos que cuidar da nossa alma, do nosso espírito, porque senão a carne padece. Por tantas pessoas que andam na carne, está se inclinando para a morte. Está inclinando para a morte, está buscando morte para a sua vida.
A sua vida espiritual está morrendo e sua carne também vai acabar morrendo. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Não é tão assim também, eu adulterei, vou morrer, eu prostituí, vou morrer. Não é só isso, não. Tem coisinhas piquitiquinhas, pequenininhas, tal como uma palavra proferida, que acaba gerando coisa grande, acaba fazendo uma ruaça dentro do coração da pessoa, da alma da pessoa, esmaga a alma da pessoa, por causa de inclinação da carne, dá mais ouvido para as palavras negativas, para as palavras dos outros, que nem serve a Jesus, do que valorizar a palavra que é falada na igreja, que é falada por um irmão, por uma irmã. Todo dia a pessoa ouve a palavra, mas não traz para dentro da casa espiritual dela, que é o seu corpo, para sua mente, não traz. Quantas e quantas pessoas ouvem a palavra do dia, mas não está nem aí. Acaba o quê? Morrendo espiritual. Tem pessoas que nem abrem o YouTube, tem pessoas que nem escutam as mensagens, tem pessoa que nem ora junto conosco, só recebe as orações e fala, oração de novo, mensagem de novo, mas não sabe que está ali a solução, não sabe que está ali a vida, o remédio. Glória a Deus. Então, aqui, acabamos de ler. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, não tem condenação nenhuma para as pessoas que andam em Jesus. Naquele dia do juízo final, o salvo que está em Cristo Jesus não passará condenação nenhuma, porque ele já está sendo julgado pela casa de Deus. Não tem condenação para essa pessoa. Ela vai direto para o Senhor. Não tem condenação para quem anda em Cristo. Vive por Cristo, obedece a Cristo, se alimenta de Cristo. É Cristo dia e Cristo de noite, 24 horas Cristo. Não tem espaço para o pecado, não tem espaço para a carne. Chamaremos uma pessoa para orar. A pessoa diz, não posso, não dá, estou cansado, estou oprimido, não sei o quê. Aí tá bom, dali 10 minutos chega uma outra pessoa e diz, eu vim te chamar para você ir na minha casa, em tal lugar, nós vamos lá fazer uma carninha, um churrasquinho. Você espera um pouquinho, já estou indo. É assim. Aleluia. A pessoa vai, porque a carne é terrível. Se nós não dominar a nossa carne, nós perecemos. Porque nós temos que ter o espírito de vida, se é que o espírito de vida habita em vós. Olha aí verso 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Hoje à noite vai ter um grande culto, traga a sua família. Mas eu já marquei um negocinho com a minha família, porque não sei o quê. Entendeu? É a inclinação da carne. Quantas vezes nós fomos convidados para aniversários, a gente fala assim, a gente vai sim, depois das 9. Mas você tem que chegar cedo, senão vai acabar tudo, vai repartir o bolo. Fala, não tem problema, depois a gente vai lá, depois do culto, a gente dá lá os parabéns. Aleluia. E às vezes a gente chega depois do culto, ainda nem partir o bolo nenhum, tá lá tudo. Então, nós temos que se dominar, priorizar as coisas de Deus, porque o que mais nós ganhamos é as coisas de Deus. As outras carnes resultam em inimizade, né? Quantas pessoas deixou de ir no culto para ir em festa e voltou triste, voltou nervoso,
aconteceu coisas ali, fofoca, mexerica, o parente falando do outro, cochichando. É isso que ganha, é a inclinação da carne. Mas você sempre priorizando o Senhor, aí as coisas é diferente. Você tem algo para passar para as pessoas. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é soberano e Ele vê tudo isso. Então, nós vamos inclinar para as coisas de Deus, para o Espírito. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar com essa palavra hoje que o Senhor nos deu. Amém? E vamos orar a Deus em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém.